Levítico, capítulo 6. Amém? Capítulo 6, versículo 10. O sacerdote porá a sua veste de linho com calções de linho por baixo e tirará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e as porá junto ao altar. Depois se despirá dessas vestes e porá outras, levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar puro. O fogo permanecerá aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Ali o sacerdote acenderá lenha todos os dias. Pela manhã arrumará o holocausto sobre ele e queimará a gordura e as ofertas pacíficas. Versículo 3. O fogo estará continuamente aceso sobre o altar e não pode ser apagado. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Senhor, eu oro pela instrução, eu oro pela direção, oro para que o Senhor nos venha hoje iluminar, de maneira que nós tenhamos hoje compreensão de Sua palavra e venhamos hoje agir no poder do Teu Santo Espírito. Eu entrego a minha vida, a vida desse povo em Suas mãos. Dê-nos compreensão aberta para edificar tudo que nós recebemos por meio de orações. Faz-nos receber edificação de tudo que nós temos recebido. No nome de Jesus, nós cremos em Deus. Amém? Amém. Meus irmãos, o tema da minha mensagem hoje é: aonde está o Deus dos nossos pais? Repita comigo: aonde está? Aonde está? Repita forte: onde está? Aonde está? O Deus dos nossos pais. Amém? Esse é o meu tema: aonde está o Deus dos nossos pais? Nós lemos agora o livro de Levítico. O livro de Levítico, concretamente no capítulo 6, nós entramos em recomendações que Deus dá a Moisés para dar ao sacerdote, ao sumo sacerdote e aos seus sacerdotes. A instrução era para dar para Arão. Qual era a instrução, meus irmãos? O fogo estará continuamente aceso sobre o altar. Repita comigo: o fogo estará continuamente aceso sobre o altar. No hebraico, a palavra continuamente que nós estamos a ler no versículo 13 é tamid. Tamid significa continuamente queimando, continuamente aceso. Tamid. E essa era uma instrução que Deus deu para o povo de Israel. Nunca deveriam deixar o fogo do santuário apagar-se. Não podia nunca, era proibido deixar o fogo apagar-se. Amém, meus irmãos? Amém. O fogo aceso sobre o santuário simbolizava a presença ativa de Deus. Simbolizava a presença ativa de Deus. E quando o Israel continuasse a mantê-lo aceso, aquele fogo, era no sentido de a presença de Deus continua conosco. Amém, meus irmãos? Amém. E aquela era uma missão que Deus disse ao povo, a Moisés, para que dissesse aos sacerdotes nunca deixar apagar o fogo. E é por essa razão que a Bíblia diz que o sacerdote acenderia lenha todos os dias e pela manhã. E tinha que levar lenha todos os dias. Repita comigo: todos os dias. Repita comigo: todos os dias. O sacerdote tinha que levar todos os dias lenha e colocar no santuário. O fogo nunca devia apagar-se. Se o fogo aceso
simbolizava a presença ativa de Deus. Isso não é algo não é conjectura, é literal, é algo que era o propósito daquele fogo. Era para holocaustos, mas também era para simbolizar a presença ativa de Deus. E se significa, escute bem isso, se manter o fogo aceso significa a presença ativa de Deus. Quer dizer, enquanto ela permaneceria acesa, era um sinal de que a ação de Deus era pronta na vida do povo de Israel. Do outro lado, se o fogo se apagasse, aconteceria que era um sinal aquele de que a presença ativa de Deus não era com aquela geração, não era com aquele povo. Mas veja uma coisa muito interessante. Quem acendeu o fogo pela primeira vez do santuário não foi Moisés e nem foi Arão. A primeira pessoa que acendeu o fogo do santuário foi o próprio Deus, quando fumegou o Monte Sinai. Aquela era uma simbologia de que hoje eu acendo esse fogo. E quando Deus acendeu o fogo, pegou o fogo e entregou aos homens. Repita comigo, entregou aos homens. Repita comigo, entregou aos homens. Quando Deus acendeu o fogo e entregou aos homens, era para que os homens fossem administradores, fossem responsáveis em administrar e manter aceso o fogo. Era responsabilidade de quem? Do homem. Era responsabilidade de nós como homens manter o fogo que Deus acendeu aceso. Amém, meus irmãos? É por isso que nós vemos que Deus disse: era o sacerdote que haveria de manter o fogo sempre lá aceso, colocar lenha. Quem vai colocar lenha lá? Era o homem, sacerdote, não era Deus. Mas quem acendeu o fogo? Mas quem devia colocar a lenha? Para que nunca se apagasse. É quem? É o homem. O fogo no santuário simbolizava a presença ativa de Deus. No Novo Testamento, nós temos palavras muito similares às que nós lemos agora em Levítico capítulo 6. Temos palavras muito similares. Eu quero ler convosco agora. Agora veja comigo Tessalonicenses, que você já abriu. 1 Tessalonicenses. Você vai ver palavras similares. Vocês onde entender onde que eu quero ir convosco. Amém, meus irmãos? Ok, capítulo 5. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 19. Concretamente o versículo 19. Está escrito: não apagueis o Espírito. Olhe para mim. Numa outra versão diz: não atrapalhem a ação do Espírito. Mas na versão que eu li na minha Bíblia agora, está escrito: não apagueis o Espírito. Amém, meus irmãos? Amém. Quer dizer que essas palavras são iguais àquelas que nós vemos no Antigo Testamento. Temos um fogo que ardeu, que foi acendido por Deus no passado, no dia de Moisés. Amém, meus irmãos? Amém. Quem era responsável em administrar o fogo e manter aceso? Era o homem. Agora, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo está nos a dizer: não apaguem o Espírito. Meus irmãos, tudo que apaga-se é tudo que foi acendido. Sim ou não, meus irmãos? Tudo que desliga-se, tudo que foi ligado. Sim ou não? Isso é em português, pessoal. Sim ou não? Sim, sim ou não? Então, a palavra aqui vem apagar. Vem o quê? Apagar. Então, é algo que está aceso. E Paulo está a dizer que é o Espírito. Quer dizer que no Novo Testamento nós temos um fogo ardendo. Esse fogo ardendo é o Espírito. Amém? Esse fogo ardendo no crente no Novo Testamento quem é? É o Espírito. E Deus novamente colocou a nós como administradores. É por isso que Paulo está a dizer: não apagueis o Espírito. Quer dizer que nós podemos apagar o fogo. Nós podemos mantê-lo aceso. Nós podemos apagá-lo. Nós, os homens. Mas agora, volte comigo em algo. Paulo não foi o único a dizer a palavra de fogo. Jesus, no livro de Lucas, disse: eu vim lançar fogo à terra. Eu vim lançar fogo. E quisera que já estivesse a arder.
Eu quero com que um fogo arda. Jesus disse, eu vim lançar fogo sobre a terra. Eu lancei fogo sobre a terra. Sabemos que é perseguição, mas deixe-me levar no contexto. Falamos do fogo que Deus, Ele acendeu pessoalmente. Jesus acendeu um fogo. E esse fogo em nossos dias foi lançado. É o Espírito Santo. Mas vocês lembram da explicação que eu dei logo de princípio? O que simbolizava o fogo aceso? Simbolizava a presença ativa de Deus. E enquanto o fogo permanecia aceso, significava que Deus tinha uma ação ativa na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Mas se o fogo estivesse apagado, também simbolizava que a presença, a ação ativa de Deus não havia de ser vista, não seria contemplada, porque o fogo estaria apagado. Amém, meus irmãos? Nós hoje temos um fogo ao qual nós somos administradores. A grande diferença é que o fogo do Antigo Testamento era um fogo que ardia de fora, no exterior. Mas o fogo que nós temos no Novo Testamento arde dentro de nós. Tem que arder dentro do crente. É a razão pela qual nós temos crentes hoje que não veem a ação ativa de Deus nas suas vidas. Porque não há um fogo aceso. Vemos cristãos que andam, mas não têm fogo, não têm poder. Deus não age através deles. Deus não se manifesta na vida desses crentes. Eles não andam no poder, na graça e na autoridade que Deus os deu. Por quê? O fogo está apagado. Eles apagaram o fogo. E o fogo que nós estamos a dizer agora quem é? É o Espírito Santo. O fogo, ele tem a responsabilidade. Quando ele está aceso em nós, ele nos auxilia. Ele auxilia os homens. Quando o fogo de Deus está a arder em nós, nos auxilia nas nossas lutas, nas nossas guerras. E quando não tens o fogo de Deus ardendo no teu coração, Deus nem tem como identificar-te como dele. Pega o exemplo de Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Foram dadas lâmpadas. Enquanto não permaneciam acesas as lâmpadas, se uma lâmpada não estivesse acesa, não seria o quê? Reconhecida aquela virgem. Ela não seria tida como noiva do noivo. Porque o único sinal, qual era, meus irmãos? O fogo. Não percebi, pessoal? O fogo aceso. Algo precisa de acontecer conosco. E esta é a razão para que nós temos crentes que não vivem no poder do Espírito Santo. Tudo que vocês veem nessa igreja, eu sempre testemunho isso de forma minuciosa. Quando a pessoa me pede um segredo, eu digo, meu irmão, não há muito segredo. O segredo é o Espírito Santo. O segredo, mantenha o fogo aceso em ti. Você verá uma ação ativa de Deus através do teu corpo. Haverá uma ação. Se minhas irmãs estão a sofrer nos seus lares hoje, se minhas irmãs estão hoje a levar pancadas com os demônios, deixassem o fogo acender nelas. Se minhas irmãs, meus irmãos, dominados pelo vício, dominados pelo mundo, deixassem o fogo acender neles, eles seriam imparáveis. Por quê? Eles veriam uma ação ativa de Deus constantemente neles. Por quê? Eles têm um fogo aceso. E aquele é o sinal de que Deus está presente na vida daquele crente. O Espírito Santo dentro dele, o fogo. Algo ardendo daquele crente. E eu quero nessa manhã mergulhar convosco numa história muito triste de uma geração que viveu sem o fogo aceso por um certo tempo e sofreu com essas consequências. Eu quero hoje mergulhar convosco numa história de uma geração que um dia foi acendido um fogo, mas não teve o cuidado de manter aceso aquele fogo. Eles não lutaram, não administraram bem o fogo. E por isso que o fogo um dia se apagou. O fogo um dia fez o quê? Se apagou. Nessa igreja tem um fogo que foi acendido. Eu, como pastor dessa igreja, com todos os propósitos e orações de pregação que eu trago, é uma luta que eu estou a fazer. Não quero deixar o fogo se apagar. Eu não quero permitir o fogo se apagar na minha igreja. E quando o fogo se apagar, eu vou parar de ver maravilhas. Eu vou parar de ver Deus a fazer coisas grandiosas no meio das pessoas da minha igreja. Você vai cometer um erro muito grande como crente.
Se você entrar na igreja e não cuidar em administrar e manter aceso o fogo, que talvez um dia até teu pastor já meteu algum fogo no teu coração, na tua vida, deixou apagar-se. Deixou apagar-se o fogo. É por isso que hoje você pode ser vencido pelos demônios, porque o fogo você não administrou bem. Eu quero mergulhar convosco numa história de uma geração que, por causa de ter o fogo apagado, pagaram com as consequências. É a história do rei Josafá. Abra comigo 2 Crônicas, rapidamente. Abra comigo Crônicas. Amém. Alguém está me entendendo, pessoal? Alguém está me entendendo? Gente, alguém está me entendendo? Sim. 2 Crônicas. Eu quero que você leia comigo essa história muito, mas muito comovente. Amém? Amém. Por causa do fogo se apagar. 2 Crônicas. Você encontra os juízes. Você encontra o primeiro sacerdote. Você não pode encontrar os reis sem primeiro encontrar o primeiro sacerdote. Samuel. Sim ou não, pessoal? Sim. Você encontra primeiro o sacerdote. Depois dos juízes é o sacerdote, que é Samuel. Depois de Samuel, começam os reis. O primeiro rei, quem foi? Amém. Depois dos reis, você encontra quem? Encontra o quê? As crônicas. Amém? Vamos ler. 2 Crônicas, capítulo 20. Você pode ler comigo a história de por que o tema da minha mensagem hoje é onde está o Deus dos nossos pais. Podemos ler? Capítulo 20, versículo 1 diz: Depois disso, os moabitas, amonitas, juntamente com alguns meunitas, vieram atacar a quem? Josafá. Alguns homens vieram dar a notícia a Josafá: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te, e já estão em Azazon, Tamar e En-Gedi. Então Josafá teve medo. Repita comigo, teve medo. Repita comigo, teve medo. Então Josafá teve medo. Ele resolveu buscar o Senhor e convocou um jejum em todo o Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscar o Senhor. Josafá, em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo, disse: Ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu o Deus que está nos céus? Não és tu que governas sobre os reinos das nações? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa resistir. Ó Deus, nosso Deus, não tiraste os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Amém, meus irmãos? Amém. Versículo 10. Agora eis que os homens de Amon, de Moab e de Monte Seir, em cujo território não permitiste que os israelitas passassem quando vinham da terra do Egito, fazendo com que se desviassem dele e não os destruíssem. Vê como eles nos retribuem, vindo expulsar-nos da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, tu não julgarás, porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca, e nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados para ti. Amém? Amém. Versículo 14, para terminarmos. Então o Espírito do Senhor veio. Repita comigo, veio. Repita comigo, veio. Então a Bíblia diz que o Espírito do Senhor fez o quê? Veio no meio da comunidade sobre Jazael, filho de Zacarias, filho de Benaim, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, descendente de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu,
o rei Josafá. Amém? Olhe para mim. A história, deixa-me contextualizar. A história é de um rei que estava sendo atacado. Sim ou não, meus irmãos? Estava sendo o quê? Ele estava sendo atacado. Ele era povo de Deus. Sim ou não, pessoal? Ele pertencia a Deus. Sim ou não? Só que tem um problema. Vocês estão a caminhar comigo sobre o fogo se apagar? Estão a caminhar comigo ainda? A história dos reis de Israel, desde o primeiro rei ungido, concretamente Davi, não se tinha e nem se podia ouvir falar de um dia como esse que estamos a ler agora. A Bíblia diz de forma categórica: Josafá sentiu medo. Imagine uma igreja, imagine um povo que um dia foi guiada, pastoreada por Davi. Imagine um trono que um dia foi pastoreado por Davi, um homem que era capaz de subjugar um reino inteiro, um homem que era capaz de destruir gigantes com as suas próprias mãos. Agora, esse mesmo reino se encontra numa situação de medo. E outra coisa, eles dizem: não sabemos o que fazer, não temos força. Dá para imaginar uma geração de Davi, uma geração descendente do trono de Davi, em palavras de fraquezas, como essas estão a ouvir nesse momento de Josafá? Não dá para acreditar. Uma coisa Josafá fez. Na oração, ele começa dizendo: ó Deus dos nossos pais. Está comigo? Deus dos nossos pais. Deus dos nossos pais. Josafá estava a reconhecer uma coisa. Precisava de invocar o Deus dos seus pais. Sabe por quê? O fogo estava apagado em sua geração. O fogo encontrava-se apagado, encontrava-se já sem arder. E eu tenho duas observações sobre esse texto que nós lemos, que faz muitas das vezes o fogo se apagar nas gerações que herdam o trono e a graça dos pais da fé que começaram com esse fogo. Há duas razões importantes, são duas observações que eu quero dar nessa manhã. Duas razões, duas observações nesse texto que fará muita gente, que faz muita gente perder o fogo e o fogo se apagar. A primeira observação é que é um dos problemas de carregar uma fé vazia, uma fé que não responde à altura quando nós a solicitamos. A maior parte das pessoas carrega uma fé vazia. E quando você solicita uma fé para poder ajudar, enquanto a tua fé está vazia, olha para mim, a tua própria fé, quando você a solicita, ela te reclama. Olhe para mim, a tua própria fé fala comigo dizendo o seguinte: não foi isso que nós combinamos. Nós combinamos eu apenas sentar, vestir bem, eu vir para a igreja, ouvir, mas não resolver problemas e nem crescimento. A fé de algumas pessoas fala quando lhes diz que, olha, você me habilitou para eu apenas vestir bem, mas você nunca me habilitou para eu vencer, lutar, resolver problemas. Fé vazia. Aquela fé que quando você solicita, ela não te responde à altura. Eu sei que as pessoas estão aqui nesse lugar que já tiveram uma situação dessas, de estarem a ter uma situação, um problema, e oraram e viram que a fé deles não resultou. A fé deles parecia morta, parecia vazia. Era um dos problemas que Josafá lidou com ele e fez com que o fogo se apagasse no meio do tempo. E que muita gente hoje leva o fogo a se apagar, carrega uma fé vazia. A segunda observação tem a ver com tempos quietos. A presença de Deus em tempos quietos se ausenta do meio do povo de Deus sem que se apercebam. Mas em tempos que nós precisamos do agir de Deus, é onde descobrimos que Deus não estava conosco. Alguém já teve essa situação? De viver tempos tranquilos, tempos bons, mas quando veio problema, quando veio doença, quando veio demônio, você não teve nem força para se levantar e combater aquele demônio. Sabe por causa de quê? Porque tempos quietos, tranquilos, que não teve problema, te adormeceram de uma maneira que você viveu sem luta, sem guerra, sem nada. E quando vem momentos de dificuldade, você descobre que Deus nunca esteve contigo. Há pessoas no nosso meio que já ficaram doentes, inclusive, já tiveram respostas muito más
no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na vida, no seu dia a dia. Eles aceitavam dizer o seguinte: eu tenho Deus na minha vida. Bastou o problema chegar na vida deles para anular as falsas afirmações que ela tinha, dizendo o seguinte: que ela tem Deus. Onde é que eu descubro que alguém não tem Deus, meu irmão? Me escute isso. Onde é que eu descubro que alguém não tem Deus na vida dele? Tempos quietos, tempos que você não precisa de lutar. Enquanto adolescente, quando eu estava na minha igreja, havia momentos em que eu pensava que crescimento é uma coisa que é fácil. Crescer é fácil. Eu havia pensado que basta eu colocar uma coisa em propósito, eu vou conseguir com facilidade. Quem é adolescente, quem é jovem que ainda não se deu com os problemas e situações da vida, é fácil se enganar e dizer que tem Deus. Basta verem problemas e desafios da vida e vão te provar que Deus não está dentro de ti. Basta verem problemas. Josafá nunca havia travado uma guerra sozinho. A guerra que ele havia travado, a última, não saiu bem. Acabe morreu na guerra em que ele estava com Josafá. Morreu. Agora Josafá estava sozinho. Era a primeira guerra dele sozinho. Ele nunca havia lutado nada. Nunca havia combatido nenhum inimigo sozinho. Mas agora os tempos que haviam passado e haviam vindo momentos de problemas e de aflições. E os momentos de aflições demonstram que Deus já não podia agir na vida da pessoa, porque o fogo se apagou há muito tempo, porque a pessoa viveu tempos de paz, de tranquilidade. Lhe enganaram pensando que o fogo estava aceso, mas é quando se apagou há muito tempo. Alguém sabe entender? O perigo de tempos quietos, o perigo de eu não saber o que é a luta. Meu irmão jovem, adolescente, me escute. Você não está vindo na vida. Eu sei que você acha que as coisas ainda são de ânimo leve. Você pode ainda levar, senhor, senhora. Você já descobriu que é uma falsidade você dizer que tem Deus dentro de ti. Problemas é que vão vir te dizer se você tem ou não Deus na sua vida. Jovem, você tem o Espírito Santo? Você tem Deus? Você realmente foi liberto? Vai descobrir quando momentos quietos passarem e verem momentos turbulentos na sua vida. Eu precisei de ter problemas, precisei de me sentir sozinho. De ver que Deus, aqui ninguém, não ia chorar para ninguém. Eu sou o pastor, sou o responsável, tenho que me virar. Se eu aguentar comer, aceitar a comida entrar, sou eu que estou a atrasar a minha vida, a minha igreja. Tive que crescer como homem e deixar para trás coisas de criancice. Dizer que Deus está comigo só porque eu canto canções, só porque eu visto bem, só porque eu oro, só porque eu frequento a igreja. Porque eu não estava a ver o agir de Deus na minha vida. Há alguém que está no nosso meio que pode não estar a ver o agir de Deus na vida dele, nesse momento. E isso é a prova de que o fogo apagou-se há muito tempo. E porque você não tem problemas, não tem situações da vida que estão a te desafiar, você não tem como descobrir. Josafá descobriu no dia em que vieram os seus inimigos. Quando é que você vai descobrir que o fogo está apagado em ti? Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisou vir Covid anos atrás para revelar que o fogo havia se apagado na igreja. Precisou de vir Covid. Covid mostrou quem estava firme, quem não estava firme. Quem tinha o fogo, quem não tinha o fogo. Amém? Josafá foi mostrado. As ameaças lhe fizeram ter medo. Repita comigo, ter medo. Repita comigo, ter medo. Vocês já aprenderam no ano passado sobre o que significa estar forte espiritualmente. E vocês já aprenderam que o medo faz parte de quem está fraco espiritualmente. Josafá sentiu medo. Por que ele sentiu medo? Davi não sentiria medo. Por que ele sentiu medo? Porque ele se sentiu confrontado e ameaçado. Davi, quando olhou para Golias, ele olhou e disse: quem é esse circunciso? Quem é esse circunciso filisteu que ousa desafiar o povo de Deus vivo? Hoje eu cortarei a cabeça dele, agora mesmo. O fogo acendeu. Olha as gerações futuras. Tem medo. Amém? Tem o quê? Tem medo. Para por quê? O fogo. Já não tem fogo. Apagou-se.
Não tenho coragem. Olha o fogo que o jovem Estevão tinha. Acendido o mesmo fogo nos dias de nosso Senhor Jesus Cristo. Um fogo que ardia nele. Quando ele foi confrontado, ele não teve medo. Porque o fogo ardia nele. Ele não deixou se acovardar. O fogo ardia nele. Não era possível ele ter medo, ele ter vergonha. Ele ser tomado pela timidez. O fogo estava aceso. Amém, meus irmãos? Agora olha o que está acontecendo. Josafá. Perengues da vida vieram. Mostraram que aquele jovem nunca era de Deus. O tempo de levar a sério muitas das vezes as coisas de Deus começa quando contrai uma doença. Vejo o caminho de não estar a andar. O momento certo de eu começar a levar a sério a Deus e descobrir que o fogo não está em mim é quando eu luto e vejo que nada está a andar na minha vida. E a idade está a correr, a idade. E quando o tempo está a correr, você olha a partir do seguinte: não vale a pena eu continuar a me acomodar e a me conformar com essas palavras falsas que Deus está comigo. Eu não estou a ver nenhum agir de Deus. Lembra como eu disse que o que simbolizava o fogo aceso? A presença ativa de quem? A ação ativa de Deus. Quando o fogo se apaga, você percebe pelo agir. Vocês percebem por causa do quê? Deus não está a se manifestar. Josafá teve um episódio duro. Um episódio em que a chama e o agir de Deus haviam sido silenciados. Haviam sido o quê? Haviam sido silenciados. E é por isso que nós lemos o versículo 14. Leia comigo novamente o versículo 14. Versículo 14 de 2 Crônicas 20. O que diz a Bíblia? Então o Espírito do Senhor fez o quê? Veio. Repita comigo, veio. Repita comigo, veio. A questão é, por que Deus teve que ir, teve que vir? Vocês estão acordados? Vocês estão comigo, pessoal? Sim ou não? Por que Deus teve que vir? Não estava. Não estava. Amém? Não? Não estava aceso. Deus, o Espírito do Senhor, teve que começar a falar no ministério de Josafá, no momento em que ele voltou o seu rosto a Deus e fez uma oração: aonde está o Deus dos meus pais? Deus teve que vir. Eu quero vos falar uma coisa, meus irmãos. O conformismo é filha da religião. O conformismo é filho do quê? O conformismo, como filho da religião, mata e torna as escrituras mortas e mete Deus no museu. Mata as escrituras, torna mortas as escrituras, elas não têm vida. O conformismo na nova geração, quando o fogo está apagado, as escrituras morrem, perdem vida e Deus é metido no museu. O que se faz no museu? Só se vai admirar coisas do passado. Só se vai admirar coisas que aconteceram no passado e que não podem acontecer mais hoje. Não é verdade, meus irmãos? É ou não é verdade? Mas quando tempos de aflição, mas não é só problema que nos faz perceber que Deus não está em nosso meio, mas a sede. Quando um povo tem sede, ele quando volta hacia Deus, ele tira Deus do museu e faz as escrituras ganharem vida. Só quando o fogo acende de novo. Meus irmãos, quem tem capacidade de levar Deus a agir nos seus dias é quem tirou Deus do museu. É quem disse: escrituras, ganhe vida em mim. Aquilo que eu ler em si, aquilo que eu ouvir de si, ganhe vida em mim. Quem é essa pessoa que tem essa capacidade? Aquele que o fogo está ardendo nele. Quem não arde o fogo nele, as escrituras não falam nunca. Não tem poder, estão mortas de Deus, não pode fazer mais nada hoje. Deus já não cura, Deus já não liberta, Deus já não restaura, Deus já não surpreende, Deus já não faz mais nada, porque Deus está morto para essas pessoas. Deus está no museu.
A coisa que eu mais odeio é pregar um Deus que está morto. É pregar um Deus que eu só ouvi falar, eu sou a Bíblia, começar a pregar. Mas poder, onde está o poder? Onde está o poder? Não há poder. Eu odeio isso. Eu odeio, porque é fácil de falar. A maior parte das pessoas falam de um Deus que está no museu. Mas não podem repetir o que Deus fez. O que leva pessoas a entrarem na igreja? Muito bem. Ficarem anos e anos na igreja e nunca descobrir se é um demônio. Nunca manifestar aquele demônio. Anos e anos numa igreja. E nunca manifesta o teu demônio. Fogo. Repita comigo, fogo. Repita comigo, fogo. O fogo está apagado. Eu odeio pensar que eu estaria numa igreja em que não tem um fogo ativo de Deus. O fogo está apagado. Eu odeio isso. Porque eu quero ver Deus agir. Coisa que Josafá teve problema de poder ver. Quando o crente maluco. Repita comigo, crente maluco. Sim, repita comigo, crente maluco. Quando o crente como o pastor, cansado de ouvir palavras e quer ver, ele pega o Novo Testamento. Ele abre o livro de Romanos capítulo 8 e lê o que está escrito. Nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus. Ele vai fechar a Bíblia com tanta raiva e vai dizer: Deus, afinal eu não estou em Cristo. Afinal eu não estou em Cristo. Que condenação são essas na minha vida? O crente que o fogo está a arder, ele não aceita ler um versículo e mantê-lo morto. E não deixá-lo agir na vida dele. Ele vai pegar e vai dizer: Senhor, afinal eu não estou em Cristo. Eu não estou no Senhor, eu não estou salvo, eu não estou em Cristo. Por que está escrito aqui? Quem está em Cristo, não, nenhuma condenação há sobre ele. Em mim ainda há condenação. Ele vai dizer a mesma coisa que Gideão disse: se Deus está comigo, por que me acontecem todas essas coisas? Aonde estão as tuas maravilhas? Aonde está o Deus dos meus pais? Amém? Amém. Aonde está? Gideão disse: se o Senhor está comigo. Essas palavras não são palavras para alguém desanimar. Não. Não são palavras de desânimo, são palavras de dizer: Deus, aonde o Senhor está? Aonde está o Deus dos meus pais? Aonde está o Deus dos meus pais? Aonde está o Deus que fez maravilhas no passado? Gideão não aceitou, porque Gideão tinha um fogo aceso nele. Ele tinha um fogo aceso nele. Ele não aceitou ouvir elogio do anjo. Mas enquanto não via o agir de Deus, ele não aceitou. Ele não aceitou. Eu vejo muita gente aceitando. Eu vejo muita gente tolerando o que o diabo tem feito. E eu pergunto: você tem um fogo aceso de Deus em si? O que esse fogo te fará você fazer? O que esse fogo te levará você a fazer? Por algum motivo, meus amados irmãos. Por algum motivo. De geração em geração, o povo de Deus sentem a ausência de Deus. Por algum motivo. De geração em geração não temos pessoas que se levantam. Mas enquanto, meus irmãos, de um lado temos crentes levantando-se e sentindo a falta de Deus fazendo o que faziam no passado. Quando Deus não age mais, os incrédulos riem do crente. Amém? Amém. Os incrédulos fazem o quê? Riem do crente. Debocham do crente. Dizem: onde está afinal o teu Deus? Você está aí para a igreja toda hora? Mostra-me lá alguma coisa aí na sua vida. Mostra-me lá alguma coisa. De um lado há crentes que estão a dizer: Deus, volte a agir. De um lado há incrédulos rindo do crente, dizendo o seguinte: eu não vou para a igreja. Eu tenho uma pessoa que está aqui a orar sempre, mas eu não vejo nada de Deus. Pergunto: eu não sei se há alguém no nosso meio que já ouviu essa afronta alguma vez na vida dele. Já ouviu essa afronta de ser de alguém, se alguém que frequenta muito a igreja, mas foi dito: onde está o teu Deus? O salmista viveu momentos muito pesados em que a Bíblia fala, ele disse: os meus inimigos riem de mim, maneiam a cabeça quando me vêm a jejuar. E dizem: nem o Deus dele lhe poderá livrar.
Nem o Deus dele vai lhe poder livrar. E o salmista carregava como uma afronta. Estão a dizer que até o meu Deus não vai conseguir me livrar. Estão a dizer que o Senhor está morto. Estão a dizer que o Senhor mesmo não vai acontecer nada. Há pessoas que ouvem isso dos pais, dos seus avós, de espíritos lhes dizendo isso. Mesmo que você faça tudo o que você quiser, nada vai andar na sua vida. Teu irmão, tua irmã, que não vai para a igreja, tem a mesma maldição que você carrega, e tiver você toda hora, você ir para a igreja, só que olha te dizer o seguinte, uma coisa, chama um tilege. Não é verdade? Dizem de onde isso? É de casa. Dizem para ti, para alguém que vai para onde? Para a igreja. Examine, vai examine, caia, mas as daranga certo. Chama-te. E você crente está a vir à igreja, está a ouvir palavra dessas para alguém que nem vai para a igreja, dizer que são coisas de casa, porque não tem nada para fazer. Como é que você reage quando você ouve essas palavras? Primeiro, você ouve essas palavras. Segundo, como é que você age? Alguma coisa você tem que perceber que está a andar errado na tua vida quando você está a perceber que está a ser tua história dos teus irmãos, do teu pai, está a ser a mesma história. Irmão, assusta-te, porque podes não estar a fazer nada até agora. Assusta-te. Mesma coisa que tua irmã passou, está a passar. Mesma coisa. Mesmas situações. Estás aqui na igreja a orar, mas ainda não te diferenciamos de teus familiares. É a mesma coisa ainda. Afronta. Nem o teu Deus vai te livrar. Mesmo teus jejuns não vão te livrar. Imagine isso. Para uma igreja que teve homens como Paulo. Para uma igreja que teve homens como Pedro. Imagine para uma igreja que teve mulheres como Susana. Imagine uma igreja que teve mulheres como Ana. Imagine. É a mesma que está a ouvir afrontas como essas. E eu pergunto, onde está o Deus dos vossos pais na fé? O fogo está apagando-se, igreja. Eles negavam. Eles poderiam gritar. Não! Onde está o Deus dos meus pais? O fogo, quando você já tem sede de ver Deus a querer fazer mais coisas na sua vida, é um sinal do o fogo estar a arder em ti. A sede é um sinal de que o fogo está a arder. Amém? Quando você está doido, você está maluco, você está dizendo, Deus, eu não vou aceitar, eu vou fazer propósitos. Eu vou orar, eu tenho que ver alguma coisa, eu tenho sede de ver mais, eu quero ver mais. O fogo está aceso. Mantenham-o aceso para que ele queime o sacrifício. Mantenham-o aceso. Alguém está me entendendo de verdade, gente? Elias viveu em um tempo. Muitos de nós não imaginamos que foram duros os tempos de Elias. Achamos que foi fácil, mas não foi fácil. Viveu em tempos como esses. Tempos em que o povo de Deus assistia a momentos em que quem fazia o mal, não acontecia nada de mal com ele. Quem desobedecia, não acontece nada de mal com ele. Não acontece nada de mal. Nada acontece aos imprudentes. São tempos em que quem faz o mal parece estar a se sair muito bem. Elias viveu em tempos como esses. Escute-me. Quando Elias olhou, lembrou para uma história que ele ouviu no passado. A história era remota. Falava de um tempo em que na casa dos filisteus inimigos haviam metido a arca da aliança no templo de Dagon. Amém? Haviam metido a arca da aliança no templo de Dagon. Quando meteram a arca da aliança no templo de Dagon, Dagon caiu. Foram endireitar. Quando saíram, caía de novo Dagon. Elias olhava para uma era em que quando metia-se algo santo no lugar impuro, havia morte. E quando se metia uma coisa impura no lugar santo, também havia morte. Elias estava vivendo numa era em que, sabe quantos templos haviam? Templos e altares demoníacos no tempo de Elias.
posto ídolos que havia no tempo de Elias, que haviam sido levantados por Jezabel. Vários templos. Elias estava a ver num tempo em que dizia-se: temos muitos santuários diabólicos na Terra Santa, em Samaria, mas não cai nada, nada está a cair. Elias, quando faz uma das orações, ele disse: eu sou homem de Deus, caia fogo, queima esses homens agora mesmo. Sabe por causa de quê? Afronta. Estão a me afrontar esses. Eu, quando leio a história dos meus pais na fé, eu vejo que a arca era poderosa, destruía o que é Dagon. Mas hoje temos altares, temos profetas aqui a passearem a classe em Samaria, muito sangue espalhado, ninguém está a morrer. Aonde está o Deus dos meus pais? E Elias diz: se eu sou homem de Deus, caia fogo e queime agora esses homens. Por quê? Fogo aceso. Amém? Amém. Fogo o quê? Aceso. Imagine, meus irmãos. Hoje em dia, esses impuros estão a entrar na igreja, não estão a morrer, não estão a cair. Hoje em dia, esses impuros estão a vir na igreja, querer bibliotear alguma coisa, querer queixar alguma coisa, e não estão a morrer, não estão a adoecer. Nada está a acontecer. Elias bateu no chão e disse: Senhor, eu recordo-me, como se ele tivesse a dizer isso aí, eu me recordo que na Terra Santa não se metia algo impuro, pessoas morriam. Hoje, nos dias de Elias, eu até anotei, haviam mais de 5 templos espalhados em toda a Samaria e não havia nenhum registro de mortos. Que afronta! Riam de Elias. Crente, você não está cansado dessa vida? Crente, você não está cansado de viver uma vida quieta? Eu estou a te falar que tempos quietos vão te enganar, te fazendo pensar que você tem Deus, e vai descobrir um dia que Deus nunca esteve aí contigo. Você vê o agir de Deus semanalmente? O fogo está aceso. Vamos precisar do fogo. Eu estou a temer ter jovens, adolescentes futuros aqui, que daqui a algum tempo vamos descobrir que tem espíritos maridos espirituais que eles impedem deles casarem, mas não estamos a descobrir isso agora. Um dia nós vamos descobrir isso. Mas vai ser muito da tua vida, adolescente. Na tua hora de casamento vai começar, as coisas vão sair mal, e você vai fazer muitas questões. Eu estava na igreja. Você realmente carregava o fogo quando estava na igreja? Olhe para a tua vida. Olhe para a tua vida. Amém? Amém. Elias sacudiu todo o medo e desafiou. Porque um fogo ardia em Elias. E o fogo ardia em Elias. O mesmo acontece hoje, meus irmãos, na nossa igreja. Hoje, nos crentes atuais. Coisas sagradas eram as mais assustadoras. Vocês sabiam disso, né? As coisas sagradas eram as mais... A igreja era um lugar que até a pessoa que dizia que eu não vou manifestar caía mesmo sem querer. Estou buscando fazer voltar isso aqui na CGC. Você que entra aqui achando que não vai manifestar? Estou à tua espera. Amém? Estou à tua espera aqui. Há de voltar para Zion, há de ir queixar lá. Porque eu gosto de desgraçar. Fui para uma igreja lá, me sacudiram alguns demônios que eu tinha. Sim. Amém? Amém. A dizer aquele vovozinho com aquele chapéu dele. Ele lava aquele chapéu. Amém? Amém. Gente, eu estou falando porque é algo que arde em nós. Você nega isso. Então, os adolescentes tiveram cá na Santa Convocação, jovens, são adolescentes, são jovens. Eu gosto disso. Tipo aqui, mais uma das igrejas ao entrar, não estavam a orar, ficar de olhos abertos assim. Espera pouco, vou te pimpar daqui a pouco. Fui até os dois. Peguei o primeiro. Pimpei! Começou a chorar, tremeu todo o corpo dele. Caiu no chão. Depois da oração disse: está tudo bem consigo? Fecha os olhos e começa a orar. Fechou ou não fechou os olhos? Fechou ou não fechou os olhos? Fechou. Depois de cair no chão, depois de chorar, dizer: você viu o que aconteceu contigo? Você tem um demônio no teu corpo. E eu? Sim, você mesmo.
Não vem brincar na minha igreja, não vem brincar. Mesmo vocês que dormem, estou a contar os dias. Amém? Estou a contar os dias. O fogo está ardendo em mim. Eu vou queimar-te. Durma na minha igreja. Durma só na minha igreja. Não me chamo já engaou, me engaou do zago. Tá no bota não comprar as com outro. No Congo também eu já que tem que chumo. Mas vou orar só para o inglês ver. Mas não vai acontecer nada. Não brinca com quem tem fogo para te queimar. Alguém está me entender? Amém. Precisamos de homens e de uma igreja hoje que tenha fogo. Abra comigo Salmos. Vocês estão comigo? Salmos 80. Veja só o que o salmista fala. Aleluia. Caia fogo. Onde está o Deus de nossos pais? Abra Isaías no seu colo, 51, para nós sermos rápidos, lemos Salmo e depois corremos logo para Isaías. Amém, meus irmãos? Eu ensinei ontem para os discípulos novos que o poder, o que antecede o poder é a instrução. Amém? O que você está ouvindo de mim nesse momento é o segredo para poder na tua vida. Amém? A instrução antecede o quê? O poder. Toda pessoa que vai receber poder uma vez, um dia na vida dele, ele primeiro vai ser capacitado por instruções. Vocês entenderam o que eu vos falei? Instruções. Primeiro, depois se você passa nas instruções, você segue bem as instruções, poder vem sobre ti. É algo forte. Salmos 80, Isaías 51. Vamos lá ler Salmos 80, versículo 1. Escuta o que o salmista diz. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias José como um rebanho, que estás entronizado sobre os querubins. Mostra o teu. O que está escrito aí? Mostra o teu o quê? Mostra o teu esplendor. O que é esplendor? Brilho, glória. Mostra o seu poder. Mostra o teu esplendor. Versículo 2. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Deus tem que fazer o que aí? Desperta o teu e faça o que? Vem fazer o que? Deus tem que fazer o que, meus irmãos? Despertar o poder. Desperta-se que adormece. O que adormece, sim ou não? Então o poder pode ser adormecido. Sim ou não, pessoal? Você já imaginou que o poder pode estar adormecido na tua vida? Paulo fala com Timóteo: não deixe de despertar o dom que é em ti, meu filho. Você tem poder, você tem dom. Desperta esse poder. Eu quero ter uma igreja que me vai ajudar a buscar despertar o poder de Deus a agir nos nossos dias. Deus voltar a agir de novo. O fogo voltar a acender. Voltar a arder em nós. Simbolizando a presença ativa de Deus. Desperta o teu poder, sim ou não, meus irmãos? Agora vamos lá para Isaías 51. Vocês estão comigo, pessoal? Isaías 51. Estão comigo, pessoal, aí? Ok, versículo 9 diz: desperta. Fala em voz alta. O que vem a seguir? Vem quantas vezes a palavra desperta? 2 vezes. Desperta, desperta. Cobre-te de forças, ó braço do Senhor. Desperta-te como nos tempos o quê? Passados. Desperta-te como nos tempos antigos, como nas gerações passadas. Não foste tu quem despedaçou o monte Rabi e despedaçou o dragão. Olha para mim, meu irmão. Isaías a dizer: Deus, desperta o teu poder. Volte a agir de novo nos meus dias.
Versículo 10. Não foste tu quem secou o mar, as águas do grande abismo? Quem fez do fundo do mar um caminho para que os remidos passassem por ele? Assim voltarão os resgatados do Senhor. Virão em tristeza? Virão em tristeza? Não. Virão com tristeza, sim ou não? Virão com júbilo a Sião. Trarão alegria perpétua sobre a cabeça. Obterão satisfação, alegria. E a tristeza e o gemido, o que vão acontecer? Fugirão. O que vai fugir? A tristeza e o gemido. Quando acontecer o quê? Deus voltar a agir. Quando o poder for despertado. Amém. Amém. Nós voltaremos a ser poderosos. Tristeza vai fugir. Gemido vai fugir. Porque o poder estará em nós. Mas o fogo tem que arder. O fogo tem que arder em ti através de uma sede nessa manhã. Estou te transmitindo sede eu nessa manhã, meu irmão? Você está recebendo sede? Está recebendo sede? Onde está o Deus dos meus pais? Mesmo vocês que são discípulos evangelistas, quando não tiverem a conseguir ganhar almas, batam no chão e digam a mesma coisa. Não está onde Deus? Dos meus pais. O pastor já nos contou que levava pessoas para a igreja. Eu não estou a conseguir. Aonde está o Deus do meu pastor? Amém? Amém. Onde está? Eu não estou a ver nada. Onde está o Deus de Abraão? Onde está Deus de João? Onde está Deus de Tiago? Onde está Deus de Ana? Onde está Deus de Maria? Onde está? Amém, meus irmãos? Amém. Moisés tinha um fogo ardendo no coração dele. Tinha um fogo ardendo no coração dele. Isaías diz mais: atenta de lá do céu, Senhor. Vê da tua santa e gloriosa morada e volta por amor dos teus servos. Tem que fazer o quê? Voltar. Deus fazer o quê, gente? Voltar. Acompanhar a igreja. De fora ou de dentro? O fogo arde de fora ou dentro de nós agora? Dentro de nós. Volte a arder em mim. Volte me acompanhar, Senhor. Volte. Isaías 63, versículo 11 a 17 que diz isso. Volta por amor dos teus servos. Volta. Amém. Eliseu era um discípulo de Elias. Elias havia ido ao céu, havia ido embora. Quando Eliseu ficou com o manto. Você está comigo o manto? O que teu pai deixou para ti na nossa geração hoje? O manto era de quem? Era de quem? Era a única herança que Eliseu tinha, o manto. Era a única coisa que havia sido deixada pelo seu pai. O que os nossos pais na fé nos deixaram a nós, irmãos? Eu quero despertar-vos algo nessa manhã. O que deixaram para nós os nossos pais na fé? Eliseu só tinha um manto. Quando ele chegou diante do mar, ele pegou o manto e bateu as águas e disse: aonde está o Deus do meu pai Elias? Quando ele fez aquilo, o que aconteceu, meus irmãos? O que aconteceu? O mar se abriu. Ele pegou, bateu: onde está o Deus do meu pai Elias? A minha questão, Eliseu quando fez isso, ele não sabia de falar onde Deus estava? Sabia ou não sabia? Ah, sim, sabia, só que ele não queria o que muitos de nós nos contentamos, apenas saber. Ele não queria saber, ele queria ver. Ele viu o pai dele abrir aquele marapuz minutos atrás. Amém? Atravessaram ali, que abriu, foi Elias, abriu aquele rio novamente, e ele disse: pô, aqui o meu pai passou daqui agora, e a única prova para eles não me respeitarem pelo manto, porque ele tem um manto, o manto é porque é de Elias, aquele manto ali, então vamos lhe respeitar. Não foi por causa daquilo que ele tinha o respeito.
O respeito foi porque os outros discípulos estavam do outro lado do mar, do rio, e Eliseu do outro lado. Ele disse, agora eu devo provar se é comigo ou não. Eles não devem me respeitar só por causa do manto. Não devem me respeitar só porque eles me viram pela última vez com Elias. Devem ver as mesmas ações de Elias. Quando ele bateu as águas e abriram-se, onde está o Deus do meu pai? Elias, as águas se abriram. Os discípulos disseram, rei, o espírito de Elias pousa agora em quem? É isso que eu quero. É isso que a igreja precisa. Um dia ser dito, agora o Espírito Santo pousa sobre eles. Não é um manto que nos faz ter respeito. O teu pastor, você não respeita ele cada roupa, sim ou não? Sim ou não? Ele veste bonito. Ok, ele só organiza, amém. Mas não veste bonito. Amém. Ele tem fatos. É grande. É gordo. Então, você tem muitos motivos para poder. Se o teu respeito existe, tem que ser, não é por causa de minha gordura, minha altura. Não. Você tem que ver o poder de Deus em mim. Amém? Amém. Não, você não tem que me respeitar só porque eu sou pastor. Já falei até uma vez sobre isso. Você não pode me respeitar só porque eu sou teu pastor. É fácil você respeitar alguém só porque é teu pastor. Eu não quero esse tipo de respeito. Essa aí dá um lá para os maziotes. A mim não dá. Me desculpe os maziotes. Amém. Não dê a mim, eu quero respeito. Se você vai dar um respeito a Jacinto, dê aquele respeito que é porque é aquilo que você viu. Não o que dizem. Não por causa do título, do púlpito, da igreja. Não! Eliseu negou aquilo e bateu nas águas e disse, eu não aceito carregar esse manto e não ver o poder. Aonde está o Deus do meu pai Elias? As águas se abriram. Ele atravessou. Os discípulos haviam dito, esse homem já não é mais como nós. O espírito de Elias pousa sobre ele. Isso está em livro de 2 Reis 2, 12 a 14. Amém, meus irmãos? Vocês não querem isso na vossa vida? Vocês não querem isso sobre vocês? O fogo ardendo. Esse é o princípio. Andar com fogo ardendo. Amém? Às vezes o fogo manifesta-se pela revolta. Às vezes o fogo manifesta-se pela sede. Às vezes o fogo manifesta-se pelo inconformismo. Você não aceitar. Às vezes o fogo manifesta-se pelo desafio que você dá, que você coloca-se. Quem coloca-se um desafio, ele diz, olha, eu tenho um fogo ardendo em mim. Ele coloca-se um desafio. Ele é inconformado, ele é inconformada, porque há alguma coisa ardendo nele. Amém? Há um fogo ardendo em si. Qual é a herança dos nossos pais na fé? Uma coisa muito importante que eles nos deram a fé. Amém? Nos deram a fé, nos deram a palavra, nos deram a Bíblia, nos deram palavras, nos deram citações bíblicas. Através delas você pode conseguir produzir um fogo enorme em ti, que nem o diabo consiga parar esse fogo. Nenhum demônio vai conseguir travar, meu irmão jovem. Se você andar em fogo, se você andar afogueado, se você andar com o fogo ardendo em ti, ninguém vai te travar. Amém? Deus diz, eu sou o Deus de teu pai. Deus de teu o quê? Pai. Abraão, não temas, porque eu estou contigo. O Deus do teu pai. Isso é em Gênesis 26, 24. Amém, meus irmãos? Deus do seu pai, Deus de Abraão. Vocês são filhos de Abraão? Vocês são filhos de Jesus? Sim ou não, pessoal? Sim. São filhos de Jesus Cristo de Nazaré? Então agora precisam de andar com aquele fogo que Jesus Cristo trouxe sobre a terra. Ele disse, eu quero esse fogo ardendo. Esse fogo precisa de arder. Olha para o irmão do teu lado. O fogo está ardendo em ti? Pergunta para ele. O fogo está ardendo em si? O salmista, olha para mim, eu quero terminar. O salmista diz, ó Deus, ouvimos com nossos próprios ouvidos, pois nossos pais nos contaram. Repita comigo, nossos pais nos contaram. Fala forte, nossos pais nos contaram.
Amém? Então Davi, o salmista aqui, está a falar sobre eventos que ele ouviu, que foi contado pelos seus pais. Os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos passados. Amém, meus irmãos? Amém. Coisas que ele fez aonde? No passado. No passado. Mas agora, o salmista, ele fala sobre algo que ele quer com que venha a acontecer. Aleluia, meus irmãos? Amém. Ele diz assim: desperta, desperta, porque dorme, Senhor. Não é porque Deus dorme, é porque nas nossas vidas Ele pode estar no silêncio, Ele pode estar adormecido em nós. Então, sabe o que está a dizer? Porque dorme o Senhor? Acorda, não nos rejeite para sempre. Porque escondes o rosto e te esqueces da nossa tribulação e da nossa angústia. Pois nossa alma está batida até o pó, nosso corpo jogado no chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa do teu amor fiel. Chame pelo Deus dos seus pais. Chame. Amém? Está em Salmos 44, versículo 1 até o versículo 26. Aleluia, meus irmãos. Esse GC. Deixa o fogo arder, se nunca apague. Agora nós entramos num outro ponto para poder terminar. Paulo em Tessalonicenses disse: não apagueis o quê? É nossa responsabilidade, sim ou não, gente? Sim ou não? É nossa responsabilidade. Agora, há uma coisa que eu preciso te dizer enquanto você está me ouvindo nesse momento. Há algo que precisa ser feito para o fogo se manter aceso. É nossa responsabilidade manter o fogo aceso. Amém, meus irmãos? Amém. Nós é que temos que fazer algo. Uma das coisas que eu falo que nós temos que fazer é nós temos constantemente... Vamos lá ler Tessalonicenses. Tem uma coisa que eu posso ler convosco lá para vos explicar. Tessalonicenses 5. Amém? Eu quero falar de algumas coisas que você pode fazer para não deixar o fogo apagar-se em si. Amém? Amém. Tessalonicenses. Vocês estão comigo, gente? Ok. Versículo 17 diz: orai sem cessar. Amém, meus irmãos? Amém. Orai sem o quê? Primeira coisa, ore. Oração não é opção, é um caminho para manter a chama acesa sempre. Se você parar de orar, a chama vai se apagar. Ora. Amém? Segunda coisa, sede gratos por todas as coisas. Amém? Sabe, a gratidão é uma coisa que as pessoas não têm ideia do que ela alimenta. Vocês sabiam que a gratidão, alguém com coração grato, ela aumenta a graça sobre a vida da pessoa. Quanto mais a pessoa é grata, ela mais agradece, ela mais é favorecida. Sabiam disso? Sabiam disso, pessoal? Aprendam a ser gratos. Terceira coisa, não desprezai as profecias, os pronunciamentos divinos, os conselhos, as declarações que o teu pastor te dá. Não despreze. Amém? Não faça o quê? Quarto, evitai tudo o que é mal. Paulo fala sobre essa é a quarta coisa, evitar tudo o que é mal. Paulo, em Efésios, ele fala: não entristeçam o Espírito Santo. Amém? Não entristeçam. Como é que ele é entristecido? Através das coisas más que nós fazemos. Aleluia, meus irmãos. Amém. Quinta coisa.
Rejeita as questões tolas e inúteis que te levam a discutir, a discussão e confusão. Repito, quinta coisa, rejeita questões tolas e inúteis que te levam para discussão e confusão. Tudo que te leva para você discutir e você ser uma pessoa confusa, cara mais confusa, evita. Amém? Faça o quê? Evita. Aleluia, meus irmãos. Faça o quê, gente? Evita. Outra coisa que eu quero falar, que é a última coisa. Ocupa-te e dedica-te inteiramente às coisas espirituais e verás o teu progresso. Ocupa-te e dedica-te. Ocupa-te com tudo o quanto é bom, que é espiritual. É ler a Bíblia, ocupa-te. É ir para a igreja, ocupa-te. É ir para a igreja. Amém? Mesmo se for para ocupar tua consciência, ocupa com louvores. Ocupa-te. Dedica-te às coisas espirituais. Vais ver teu progresso. O fogo sempre vai ficar como? Aceso. Só para poder terminar. Vão rever aquelas 6 coisas que eu falei que é necessário você fazer para não apagar o teu espírito. Lembra que eu falei disso na semana passada? Dei 6 instruções? São 6, sim ou não, pessoal? São 6. Voltem e vão ler aquilo. Aquilo que pode apagar o teu espírito. Outra coisa, para manter sempre o espírito aberto, depois desta quinta que eu falei, que é dedicar-se nas coisas, dedicar-se e ocupar-se com as coisas espirituais que vão fazer você crescer. Eu quero que você aceite tarefas, pressões, que tenha sempre um objetivo, tenha sempre um alvo. Quem vive sem alvo está muito perto de ser apagado. Viva com alvos, viva com tarefas que teu pastor te deu, execute-as. O espírito não vai apagar-se assim. Quando vierem momentos como que vieram para Josafá, vamos dar de frente com as situações. Amém? Vocês poderão entender hoje, pessoal? O Deus dos nossos pais precisa de voltar e o fogo precisa de arder em nós. Aleluia! Amém. Eu quero orar consigo. Você está pronto para isso, pessoal? Está pronto para o fogo acender em ti? Você está pronto? Meu irmão jovem, adolescente, o fogo tem que arder em seu ser, para que Deus volte a agir através do seu ser.